Então a gente vai começar a falar um pouquinho sobre os conjuntos compactos em espaços métricos, né? A gente estuda a parte de conjuntos compactos nos números reais, né, em análise, e lá a gente define compacto como limitado e fechado, e aí mostra, né, que o teorema de Bolzano-Weierstrass, né, que um conjunto é compacto se toda sequência admite uma subsequência convergente para um ponto do conjunto. Tá? Então, a definição que a gente usa aqui é em relação às sequências. Tá? A gente vai ver que nem todo espaço que é limitado e fechado, espaço métrico, ele é compacto. A gente precisa mais uma coisinha aqui. Tá? Então, se eu tenho aqui um parzinho, né, MD, um espaço métrico, né? Tá? Então, dizemos que M é compacto se toda sequência em M possui subsequência convergente. Tá? Então, aqui a gente fala que é sequencialmente compacto. Tá? Então, basicamente, o que a gente tem aqui, bom, se eu pego aqui uma sequência x1, x2, xn aqui, ó, né? Sequência infinita, aqui em M, existe aqui uma subsequência, né? A gente denota aqui, ó, xn1, xn2, xnk, né, dessa sequência xn aí, com essa sequência xnk convergindo para um elemento aqui de M. Tá? Alguns lugares falam que essa definição é de sequencialmente compacto, mas nossa definição aqui para espaço métrico vai ser através de sequências. Tá? Bom, então, por exemplo, que a gente tem aqui de espaço métrico compacto. Tá? Bom, se eu tenho que M é um conjunto finito, então M é compacto. Né? Por quê? Se eu penso aqui numa sequência x1, x2, xn, lembra que a sequência é infinita, né? Em M, como M é finito, então pelo menos um desses x's, pelo menos, perdão, vou colocar aqui, fazer o contrário, né? Vou usar o fato que o M é finito, então pelo menos um xzinho, que vou chamar ele de xzinho aqui, ó, pertence a M, né? Possui infinitos x's iguais a ele. Por quê? Lembrando que a sequência ela é constituída por infinitos elementos, mas esses elementos não precisam ser todos distintos. Né? Aqui não tem nem como, porque o M é finito. Né? Então, bom, vai existir, digamos aqui, um deles, né? Vai ter um elemento em M que ele vai aparecer infinitas vezes aqui na sequência. Porque se todos aparecessem uma quantidade finita, você teria uma quantidade finita de elementos aqui. Né? Aqui a sequência seria finita. Na verdade, a sequência tem infinitos. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, enésimo termo e assim sucessivamente. Né? Então, ela é uma sequência infinita, porém os elementos podem se repetir. Então, se eu pegar aqui, vai existir um x em M, onde eu tenho infinitos elementos
aqui na sequência, que é igual a esse x. Tá? Então, a sequência, digamos, ni igual a x. Tá? Vou chamar ela assim. N i natural, ela vai ser uma subsequência natural, ela é uma subsequência, posso colocar ela assim, uma subsequência dessa x1, xn aqui. Tá? Bom, como ela é constante, ela é convergente. Né? Então, a xni vai convergir para x, que é a sequência constante. Né? Então, bom, qualquer sequência que eu pegue em m, se o m é finito, eu construo uma subsequência que converge para algum ponto de m. Tá? O outro que a gente conhece muito, né, que a gente trabalha lá em análise, né? Aqui, 2. Todo intervalo aqui, ó, AB é compacto. Bom, como que a gente pega isso, né? Como que a gente mostra? Na verdade, o que a gente mostra aqui é o teorema de Bolzano-Weierstrass que a gente mostrou em análise. A gente mostra que ou tem uma subsequência crescente ou uma subsequência decrescente, né? E aí, se ela for monótona ilimitada, ela é convergente. Então, a ideia é o que? A gente primeiro, a gente vai pegar o conjunto D, ele vai ser o conjunto dos P's pertencente aos naturais, tal que xn ele é maior ou igual que xp para todo P. Oh, perdão, aqui eu vou pegar P, não, pegar o N, né? Desculpa. Esse aqui vai ser o conjunto dos N naturais. Então, que vale isso aqui, né? Então, se eu pego uma sequência dada aqui, uma sequência xn aqui, em AB, eu vou olhar os índices tal que vale isso, né? O xn é maior ou igual que xp para P menor ou igual que n. Tá? Bom, aí a gente tem o quê? O que está acontecendo com os elementos de D, por exemplo, né? Então, por exemplo, se o x1, se o 1 está em D, né? Se o 1 está em D, você está falando que x1 é maior ou igual que todos os demais elementos. Se o 2 está em D, você está falando que o x2 é maior ou igual que xp para P maior que 2. Maior ou igual, né? E assim sucessivamente, ou seja, você está falando que a sequência não está passando esses pontos, né? Ela estaria decrescendo. Então, se aqui fosse todos naturais, eu teria que x1 maior que x2, maior que x3, maior que x4, maior que x5, maior ou igual, né? E assim sucessivamente eu estaria construindo uma sequência decrescente. Tá? Então, o que é a ideia? A gente tem, primeiro, esse conjunto dele é um subconjunto dos naturais, né? Então, a gente tem o caso onde D é infinito e depois onde D é finito. Bom, se D é infinito, então o D ele é o quê? Ele é um N1 menor que N2, menor que N3, menor que NK e assim sucessivamente. Tá? O que acontece com os elementos com esses índices, né? A gente tem então o xn1 maior ou igual que o xn2, maior ou igual que o xn3, porque se o P for maior que n, o xp é menor ou igual que xn. Então,
vai existir aqui, ó, xn1, todos os demais é maior ou igual que ele. Então vai existir um outro xn2, todos maiores ou iguais a ele. Então aqui eu vou conseguir, ó, essa parte da sequência, né, ou seja, essa subsequência aqui, ó, ela é o que? Ela é decrescente, né? Então, se for olhar aqui, ó, não crescente, né? xnk, k natural, né? Ela é não crescente. Então ela é monótona e limitada, né? Monótona e limitada. Ela converge para o sup. Né? Então, x igual o sup supremo, né? Do xnk é o limite da sequência, né? Então a sequência, a subsequência, né, xnk converge para esse sup, e esse sup está no conjunto, né, porque ele é fechado. Então, primeiro, ela converge porque o conjunto aqui é limitado, né, o conjunto dos elementos da sequência, e esse elemento ele está no conjunto porque o conjunto é fechado. Bom, e o outro caso, no caso desse D é finito. Se esse D é finito, eu vou pegar, digamos aqui o D N1 maior, pode até colocar assim, né? Menor que N2, menor que o NK. Bom, então se esse D é finito, o que acontece, né? Eu tenho aqui, ó, xnk mais 1. O que acontece com esse elemento? Bom, se o nk mais 1 não está aqui nesse conjunto, significa que eu tenho pelo menos um elemento, um P, maior que o nk mais 1, tal que o xp é maior que xnk mais 1. Então, bom, vai existir aqui, ó, vou chamar aqui, ó, nk mais 2, é nk mais 1, né? Mais 1 é fora do nk, tá? Mais 1 aqui é fora. Então vai existir pelo menos um desses, a nk mais 2 é maior que a nk mais 1, e vale isso aqui também. Porque se todos fossem menor que o nk mais 1, esse nk mais 1 teria que estar em D. E assim você monta uma subsequência aqui monótona, nk mais 3, e assim sucessivamente. Você monta uma sequência crescente. Perdão, aqui eu coloquei o sup, né, que na verdade é o ínfimo, né? Ela é decrescente, perdão. Aqui ela é decrescente, então ela converge para o ínfimo, e a crescente vai convergir para o supremo. Então aqui na verdade é o ínfimo, e aqui sim ela vai convergir para o supremo, o sup de xnk mais j natural. Tá? Então, ou você constrói uma sequência monótona não crescente, ou uma sequência monótona crescente, né? Através dessa sequência aqui xn. Tá? Então, ela tem uma subsequência que vai ser monótona não crescente ou monótona crescente. Em ambos os casos, como você está no conjunto limitado e fechado, ela converge. Né? Tá? Bom, mas será que todos os conjuntos são compactos? Não, né? Se a gente tiver aqui, por exemplo, né, qualquer conjunto infinito, se, por exemplo, aqui M é infinito, e a métrica, né, e D é a métrica 0, 1, então 0, 1, então M, que essa métrica não é compacto. Compacto. Né?
Então a gente mostrou qualquer conjunto finito, independente da métrica, ele vai ser compacto, né? Porque eu vou ter as subsequências constantes. Mas se for infinito, não. Porque se eu pego aqui uma sequência, né, digamos, xn, uma sequência aqui, né, n natural, sequência em m com distintos, né, xn diferente de xk para k diferente de n. Isso existe porque o m é infinito, tá? Então eu posso pegar uma sequência aqui porque m é infinito. Então eu consigo uma sequência de elementos distintos, né? Então, observa aqui que d de xn a xk, isso aqui dá o quê? Ele vai dar 0 se o k for igual a n e vai dar 1 se o k for diferente de n. Então, todos esses elementos, né, como eles são todos distintos, né, a distância entre eles é sempre 1. Né? Xk é diferente de xn para k diferente de n. Então, o que acontece? Né? Você tem isso, né? Xn é diferente de xk, né? Como xn é diferente de xk, né? Você tem que essa distância aqui, xn, isso aqui é sempre igual a 1. Né? Ou seja, esses elementos não estão se aproximando, né? Não existe um P aqui em M com distância de xn até P menor que, por exemplo, meio para todo n maior ou igual que um certo n0. Né? Por quê? Porque se existisse isso aqui, o que estaria acontecendo? Né? Ó, poderia fixar o xn0, teria isso, ó, d de xn até P. Né? Isso aqui é menor ou igual que d de xn até xn0 mais... perdão, é porque minha conta está partindo do lado errado, né? Desculpa. Aqui, xn até p que eu estou colocando ali, né? Deixa eu apagar aqui. Eu vou comparar dois elementos, tá? Então aqui, ó, desde xn até xn0, tem outro elemento aqui, né? Por xn0, será menor ou igual que d de xn até p mais d de p até xn0. Bom, se isso aqui, ó, vale, né, isso aqui vale, cada um deles menor que meio, mais meio, né, isso aqui vale para todo n maior ou igual que n0. Bom, o que eu estou falando aqui? Que isso aqui é menor do que 1, né? Isso implica que d de xn até xn0 seria menor do que 1. Ou se ele é menor do que 1, teria que ser 0. E aí eu teria o xn igual a xn0, né? Mas eles são todos distintos, tá? Por isso que não vai existir, não existe, né, o P com isso aqui, né? Pois se existisse, eu teria que ter o quê? Que essa distância teria que ser 0 a partir de um certo índice. Aí os pontos teriam, os elementos da sequência teriam que coincidir a partir de um certo índice, e isso não acontece por hipótese. Essa sequência aqui ela é de termos distintos, tá? Então, esse aqui é um exemplo importante de espaço que não, um conjunto que não é compacto, tá? Então, a gente vai acabar usando ele bastante, esse conjunto que não é compacto. O que mais que a gente tem aqui? Bom, vamos começar a falar dos resultados em relação a compactos, né? Aqui, posição.
proposição relaciona fechados em compactos, né? Então, se eu tenho aqui M espaço métrico, então, como não confunde relação a métrica, não vou nem colocar a métrica dele, tá? Se K, né? Bom, eu vou contido em, vou colocar aqui. Se K é um subconjunto compacto, né? Se K contido em M é compacto e F contido em K é fechado, em K, então F também é compacto. Tá? Todo subconjunto fechado em conjunto compacto, ele é compacto, né? Então, bom, vou dar a ideia de como que a gente provaria isso, né? Então, vou pensar aqui, ó. Eu tenho meu espaço M aqui, digamos, né? Espaço métrico. Eu tenho um conjunto K aqui, ele é compacto. Bom, o que significa ele ser compacto? A definição que a gente está usando, que toda sequência admite subsequência convergente. E aí eu estou pegando, deixa eu mudar a cor aqui. Então, esse aqui é o R, é o K, né? Tem o M, esse aqui é o K. E vou pegar dentro do K um conjunto F fechado. Vou colocar aqui. Conjunto F fechado. Então, o que a gente tem que mostrar é que o F é compacto. Tá? Para mostrar que F é compacto, a gente vai usar a definição que... vamos pegar uma sequência aqui, ó, xn. Então, tem que mostrar que toda sequência em F possui subsequência que converge. Então, vou pegar aqui xn, n natural, uma sequência em F. Então, a gente tem que mostrar que ela converge para um ponto de F, né? Então, observe que essa sequência está aqui, ó, dentro, né? Então, um pouco de F. Aqui é os elementos da sequência xn. Tá? Bom, mas F está contido em K. Então, é uma sequência de elementos de F. E como o F é um subconjunto de K, isso implica que a sequência xn é uma sequência de elementos de K. Sequência de elementos de K. Como K é compacto, né? K compacto, isso aqui é hipótese. Isso implica o quê? Que existe uma subsequência aqui, ó, xnk, subsequência de xn com xnk convergindo para x em k. Então, toda sequência de pontos, ou toda sequência de elementos de k, possui uma subsequência que converge para o elemento de k. Isso aqui é a definição do k ser compacto. Bom, se a gente for olhar aqui também, essa xnk, né, subsequência, isso aqui é uma subsequência de elementos em F. Né? Porque se todos os xn estão em F, qualquer subsequência deles, os elementos também estão em F. Isso implica, né, essa informação aqui, ó, implica o quê? Que x pertence ao fecho de F. Né? Tem uma sequência de elementos de F convergindo para E, mas F é fechado. Então, fecho é igual ao próprio F, portanto, né, isso implica que a subsequência aqui, xn, converge para x pertencente a F, portanto, o F ele é compacto. Tá? Então, se a gente for pensar em subconjunto fechado de um conjunto compacto,
ele ainda continua sendo compacto. Outra coisa que é importante, né, que a gente trabalha muito em topologia, que aí já seria uma coisa mais abstrata, né? Como eu falei para vocês, tem algumas coisas que a gente compara topologicamente, né? O que significa isso? Significa que eu posso aplicar uma função contínua e sair de um conjunto no outro, né? Continuamente. Por exemplo, né, a bola e um quadrado, né? Eu posso apertar e transformar a bola num quadrado, por mais que tenha bico, né? Mas tem uma correção contínua com inverso contínuo. Nesse caso, aqui a gente não fala de diferenciabilidade. Tá? E a compacidade de um conjunto é o que a gente fala também que é um invariante topológico. Significa o quê? Se eu tenho um conjunto compacto e eu tenho outro conjunto que é homeomorfo a ele também tem que ser compacto. Tá? Então ela preserva isso, que nem a questão dos abertos, né? Se eu tenho um homeomorfismo, ele manda aberto em aberto, fechado em fechado, e vai mandar também compacto em compacto. Tá? Então, o próximo resultado aqui que eu vou colocar para vocês, tá? Ele fala a respeito disso, né? Que se eu tenho uma função contínua, ele vai mandar compacto em compacto, tá? Então, vou colocar aqui, ó, seja f de mm, uma função contínua, tá? Mn aqui, espaços métricos, tá? Vou repetir. Então, se K contido em M é compacto, então a f de K contida em N é compacto. Tá? Então ele manda conjuntos compactos em conjuntos compactos. Tá? Aqui a demonstração, bom, essas demonstrações elas são todas nessa definição, né, de compacto. Vamos ver a ideia dela aqui. Tá? A gente vai ver a consequência disso aqui também. Tá? Que é um resultado que a gente usa muito, né, em análise, cálculo também, né, justifica lá. Bom, então a hipótese aqui que a gente tem, essa hipótese, o K é compacto. Bom, que a gente tem que mostrar que a f de K é compacto. Então, por definição, para mostrar que um conjunto é compacto, eu tenho que mostrar que toda a sequência desse conjunto, né, pegar uma sequência aqui, ó, nesse conjunto, e mostrar que ela possui uma subsequência que converge para um ponto desse conjunto. Então, ó, vamos pegar aqui uma sequência qualquer, vou chamar ela de yn, uma sequência em f de K. Então, observa que ela está na imagem desse conjunto, ou seja, existe xn em K com yn igual a f de xn para todo n natural. Então, estou pegando uma sequência aqui em f de K. Então, observa, a gente tem que ter em mente a definição. A definição para provar que é compacto é isso. Eu pego uma sequência, eu tenho que mostrar que tem uma subsequência que converge com um ponto do conjunto. Um ponto do f de K é a imagem de um elemento de K. Tá? Bom, agora essa xn aqui eu tenho uma sequência, né? Essa sequência xn aqui em K. E aí, usando a hipótese, né? Por hipótese, K é compacto. Isso implica que existe uma subsequência aqui, que eu chamo ela de xnk em K, com essa subsequência xnk convergindo com um ponto x aqui em K. Então, observa que ela só usa a definição. Bom, o que acontece? Daí, o que acontece com a subsequência YNK, né? YNK
ela é igual a f de xnk. Isso aqui converge para f de x. Por quê? Porque aqui a f é contínua. Se a f é contínua, toda a sequência xn convergindo para x, a f de xn tem que convergir para f de x. Então, toda a sequência xnk convergindo para x, a f de xnk converge para f de x. Bom, e esse f de x aqui, ele pertence a f de k. Então, toda a sequência, peguei uma sequência qualquer aqui, de elementos de f de k, ela converge com um elemento de f de k. Portanto, f de k é compacto. Tá? Bom, uma consequência que a gente usa muito, né? A gente usa muito em matemática, em cálculo, por exemplo. Né? Se eu tenho aqui, ó, se eu tenho uma função f definida no espaço métrico m em R, contínua, se K é um subconjunto de M compacto, então existem x0 e y0 em K, né, com f de x0 menor ou igual que f de x menor ou igual que f de y0 para todo x em K, né, no compacto. Se o M fosse compacto, tudo bem, peguei compacto. O que eu estou falando? Né? É o teorema que a gente prova lá, né? Que se a função possui o domínio é compacto, a imagem dela possui o máximo e o mínimo. Né? Toda função definida no compacto tem máximo e mínimo. Né? Por quê? Bom, a f de k aqui, ó, f de k ela é compacto. Bom, embora a gente ainda não mostrou, vou mostrar aqui logo depois, se f de k é compacto, a gente vai ver que ele é limitado. Tá? A gente vai mostrar que ele é limitado e fechado. Aqui independente. Aqui, como eu estou em R, bom, eu já vou usar a equivalência que a gente já conhece em R. Tá? Limitado e fechado. Eu vou usar aqui que a gente já conhece em R. Mas daqui a pouco a gente vai provar que ele é limitado e fechado. A gente vai provar até uma coisa um pouquinho mais fraca. Fechado. Então, se ele é limitado, ele possui supremo e ínfimo. Se ele é fechado, supremo e ínfimo está no conjunto. Então, ele tem que ser o ínfimo tem que ser um f de x0 e o supremo tem que ser um f de y0. Tá? Então, isso que garante para a gente é que toda função contínua definida num conjunto limitado e fechado, né? Em geral a gente trabalha em cálculo, né? F do intervalo AB, né? A gente acaba trabalhando isso aqui, né? AB em R, né? E aí a gente tem técnicas para estimar quem são esses valores, né? O x0 e y0. Tá? Então, se eu tenho que essa função aqui ela é contínua, ela assume um valor máximo e um valor mínimo. Só colocando aqui no contexto de espaços métricos, mas lembrando que a gente está contra o domínio R. Tá? Ok? Já já a gente vai ver essa questão do limitado, tá? Do limitado e fechado também. A gente vai mostrar essas duas coisas. Se eu estou com compacto. Ok?